28. Vamos, então, fazer a leitura do texto, irmãos. Acompanhe comigo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e, havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando então a Psídia, chegaram a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que acabaram de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Eu convido você a fechar os olhos, curvar a sua cabeça, nesse momento fazer o máximo de esforço possível para se concentrar em Deus e orar pedindo que Ele fale ao seu coração. É a palavra de Deus, é Deus querendo te comunicar a vontade, o desejo dEle. Então, nós precisamos de estar nos esforçando para que esse momento seja um momento precioso. É Deus que vai estar falando. Senhor amado e querido, sabemos que o Senhor sempre fala conosco, Pai, e que a Tua palavra venha tocar os nossos corações. Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e que ela possa produzir fruto na nossa vida. E para isso pedimos-te, Pai, que ela seja um solo fértil para que a sua palavra possa produzir fruto. Deus, toda distração, tudo que se levantar nesse momento para nos atrapalhar, que seja repreendido em nome de Jesus. Oramos para que não haja nenhum problema na transmissão, para que não haja nenhuma falha, que possamos, assim, estar compartilhando a Tua palavra, amém, que a Tua palavra possa estar chegando a cada coração e trazendo ao Pai o efeito desejado, pois ela é viva, é eficaz, é poderosa. Peço, ó Deus, que como resultado da Tua palavra possamos servir melhor ao Senhor, possamos estar mais comprometidos com o Senhor e ter do Senhor o controle, a direção para a nossa vida a cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou abastecer. Agora é melhor. Bom, o título para essa reflexão, para essa mensagem, é Reflexões sobre o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia é que Jesus Cristo desceu dos céus, morreu na cruz, em nosso lugar, como nosso substituto, para nos dar a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então, todo ser humano, eu, você e cada pessoa que pisou nesse planeta estavam condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Mas, sendo Deus bondoso, gracioso, tendo nos amado de tal maneira, envia seu Filho Jesus Cristo para tomar o nosso lugar na cruz, para pagar ali o preço dos nossos pecados, nos dando, então, a salvação. A salvação para nós é gratuita, mas custou a vida de Jesus, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Todo o castigo que nós merecíamos pesou sobre Jesus. Então, a mensagem do Evangelho é essa, é a mensagem da cruz. A cruz de Cristo, a morte de Jesus como substituto no meu lugar, no seu lugar. A palavra Evangelho aparece na Bíblia, no Novo Testamento, como
também o conteúdo da fé cristã, a mensagem, o ensino de Jesus. Nós, compreendendo o Evangelho, nós podemos entender toda a Bíblia, porque tudo que aconteceu antes no Antigo Testamento foi cumprido por Jesus, obedecido, seguido à risca, e também todas as profecias a seu respeito, aquilo que era uma sombra, veio a se tornar uma realidade em Cristo. Por exemplo, os sacrifícios que eram temporários e cobriam o pecado apenas temporariamente, com o sacrifício de Cristo, eles foram abolidos, porque com um único sacrifício, Jesus perdoou para sempre todos os nossos pecados. Então, quando nós lemos o Evangelho, entendemos o Evangelho, é suficiente para estarmos tendo um relacionamento com Deus. A boa notícia do Evangelho nos leva de volta à comunhão com Deus. O Antigo Testamento não é importante? É importante, mas ele se cumpre em Cristo. Por isso, a mensagem mais importante a ser pregada hoje é a mensagem da cruz de Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo interpretou e cumpriu a lei. Isso é a realidade para nós nos dias de hoje. Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo, tanto como a finalidade da lei, né? A abolição da lei, mas o cumprimento, o propósito de toda a lei está em Cristo. Paulo vai dizer em outra porção, nas suas cartas, que a lei nos serviu para conduzir até Cristo, para que estivéssemos prontos para receber a Jesus Cristo, né? Então, quando nós estamos falando do Evangelho, estamos falando da boa notícia e de tudo que envolve esta boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu por nós e que nós agora, salvos por Jesus Cristo, vamos viver para Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele nos comprou com teu sangue e nós, adotados na família de Deus agora, vamos viver para Ele. Então, vamos estar refletindo sobre o Evangelho e esse texto, irmãos, é um dos textos que mostram aí a expansão do Evangelho, a pregação do Evangelho. E se o Evangelho é uma notícia, o que nós devemos fazer com a notícia, principalmente com uma notícia boa, e não diria somente boa, mas maravilhosa, a melhor notícia é a notícia do Evangelho. Dizer para uma pessoa que talvez não saiba que está condenada, não saiba que está perdida, mas que ela precisa de Jesus. Olha, você talvez não saiba, mas o salário do pecado é a morte, e você nasceu pecador, e você precisa, então, de um Salvador. E quando a pessoa entende que é pecadora, ela fica, então, desesperada. Como vou, então, salvar, resolver o meu problema? E aí entra a boa notícia. Você não precisa de morrer porque Jesus morreu por você, porque Jesus deu a vida por você. Você não precisa pagar os seus pecados, porque Jesus pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Por isso, essa é a boa notícia. E a boa notícia, então, deve ser compartilhada, deve ser anunciada, transmitida. E aqui nesse texto nós vemos isso acontecendo. Os discípulos cumprindo a ordem de Jesus, levando o Evangelho. E é um dos textos, irmãos, mais maravilhosos, a primeira viagem missionária, quando começamos ali no capítulo 13, falando do envio de Paulo e Barnabé, a igreja de Antioquia da Síria, ela estava em oração, os irmãos estavam orando, louvando a Deus, jejuando, e o Espírito Santo lhes diz: separem-me para a obra Barnabé e Saulo. Então, Barnabé e Saulo foram escolhidos, o Espírito Santo fala com toda a liderança da igreja de Antioquia, e esses, então, enviam Barnabé e Saulo para a pregação do Evangelho. E é algo inusitado, porque eles vão estar indo para o mundo gentílico, vão estar indo para as nações fora de Israel pregar o Evangelho, vão estar anunciando para não-judeus
E no Antigo Testamento, a compreensão até mesmo de pessoas na época de Jesus ali, é que o evangelho é só para os judeus. Mas ali Deus está levantando Paulo para pregar o evangelho para não-judeus, para além das fronteiras. E é maravilhoso, irmãos, ver que eles vão vencendo todas as barreiras, todas as dificuldades, e aqui mesmo nesse texto mostra para nós como foi os primórdios do evangelho, da pregação, da expansão missionária. Paulo é apedrejado, irmãos. Imagine você que, momentos antes, ele e Barnabé, após serem usados por Deus para curar uma pessoa, eles são vistos pela multidão como deuses. Mas eles dizem, não, nós não somos deuses. Aliás, nós estamos mostrando para vocês, pregando para vocês que os deuses, os ídolos que vocês acreditam, eles não passam de invenções humanas, mas anunciamos a vocês o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro do qual somos testemunhas é quem realizou esse milagre, quem curou este homem. E ali, após eles deixarem claro, porque a multidão queria oferecer sacrifícios para Barnabé e Paulo, eles os convencem, não, vocês não têm que fazer sacrifício para homem, para ídolo, para ninguém, mas somente para Jesus Cristo, somente para o único e verdadeiro Deus. Então, após isso, chega, então, uma multidão de judeus que ainda estavam apegados à lei, que achavam que o que Paulo e Barnabé estavam fazendo era errado, de anunciar o evangelho para outras pessoas e ver não-judeus se convertendo. E eles, então, incitam a multidão contra Paulo e Barnabé, e a multidão, então, vai apedrejar Paulo. E nós vemos aqui que Paulo, após ser apedrejado, ele volta para a cidade. Ele é tido como morto pela multidão que o apedreja, mas assim que a multidão sai, os discípulos chegam perto de Paulo, e Paulo, então, se levanta e volta para dentro da cidade. No dia seguinte, parte e continua pregando o evangelho. Então, irmãos, a primeira reflexão, algo que toca meu coração, algo que sempre me comove muito, e que eu devo estar lembrando, e que é importante para mim e para você se lembrarmos, em primeiro lugar, como já falamos, o Evangelho é a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus em prol dos nossos pecados. Mas também, irmãos, precisamos nos lembrar que o Evangelho que nos salvou custou o sofrimento, o sangue e a vida de muitas pessoas. Nós, hoje no Brasil, temos uma igreja grande. A igreja brasileira, na sua totalidade, é uma igreja grande, não é uma igreja pobre, é uma igreja com recursos, com condições. Nós vemos o evangelho no Brasil se destacando na mídia, tendo espaço na televisão, os cantores e pregadores conhecidos aqui no Brasil, mas nos primórdios do evangelho aqui, irmãos, foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, que sofreu perseguições, que custou o esforço, o sacrifício e a vida de muitas pessoas que, como Paulo, como Barnabé, se esforçaram para pregar o evangelho. Então, quando vemos o mundo sendo alcançado por Cristo, irmãos, quantos missionários que, sendo enviados, sofrem perseguição, maus tratos, dificuldades, como Paulo fala na carta aos Coríntios, dos açoites, das prisões, dos naufrágios, das dificuldades enfrentadas. Então, o evangelho que nos salva, o evangelho que traz para a nossa vida alegria, transformação, é o evangelho que nos chega através do sacrifício, do esforço. Por exemplo, as tribos indígenas brasileiras, irmãos, o missionário ir para lá para pregar o evangelho não é fácil. Não é fácil aprender a língua, a cultura, não é fácil sobreviver no meio da crença mais diversa
que eles têm, adoram o sol, a lua, os objetos da natureza, têm rituais pagãos, demoníacos, e o missionário tem que chegar ali, viver no meio deles, conhecer a cultura e, assim, fazer amizade, relacionamento, provar que, de fato, está comprometido com o Evangelho, para que, assim que ele prega o Evangelho, eles acreditem no Evangelho e tenham a transformação de vida. Nós poderíamos citar aí diversas situações marcantes na história missionária, mas a história dos 5 jovens, irmãos, um livro publicado pela Asas do Socorro, Piloto das Selvas, que mostra ali a morte dos 5 jovens que se dedicaram à pregação do Evangelho numa tribo primitiva no Equador, os índios Aucas. Eles estão fazendo relacionamento, é a tribo mais violenta que existe ali no Equador, e eles querem alcançar aquela tribo, estão tentando fazer contato com aqueles índios, mandando presentes, e então decidem pisar no solo daquela tribo pela primeira vez. E quando eles chegam, eles são recebidos pelos índios com flechadas. E os 5 jovens que estão querendo levar o Evangelho de Cristo morrem ali naquela tribo, deixando filhos, esposas, pela causa do Evangelho. Então, a história do Evangelho que chega para salvar e para transformar vidas é o Evangelho que chega com o sofrimento, com o sacrifício e com, muitas vezes, a vida, o sangue de discípulos comprometidos com Jesus. E aqui o texto nos mostra Paulo e Barnabé comprometidos com a pregação do Evangelho, sofrendo ali até apedrejamento, sendo tido como mortos, mas ele continua se dedicando à pregação do Evangelho. A segunda coisa, irmãos, que o texto nos mostra e que me chama a atenção é que o Evangelho ele deve ser seguido com perseverança. Embora, irmãos, o Evangelho seja de graça, o Evangelho seja a mensagem de perdão, a boa notícia, essa boa notícia, irmãos, que nós recebemos para estarmos vivendo de acordo com ela, para estarmos comprometidos com ela, nós precisamos de perseverança. É o que Paulo vai estar falando dos versos 21 ao verso 23. Olhem comigo aí. Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidades onde eles haviam passado e pregado, né? No verso 22, fala, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, o Evangelho requer de nós, irmãos, a perseverança. Quando pregamos o Evangelho, nós temos que falar para as pessoas que estão recebendo o Evangelho, olha, Jesus é maravilhoso, Jesus perdoa os seus pecados, mas para você continuar caminhando com Jesus, para você prosseguir na sua fé, você precisa perseverar. Porque aqui a mensagem que Paulo prega, olha o teor do Evangelho, primeiro, confirmando as almas dos discípulos, verificando, você realmente está ciente do compromisso feito, que Jesus morreu por você, que sem Jesus você não tem o perdão dos pecados, que é por causa da morte dele que você tem a salvação, então é de graça para você, mas custou a vida de Jesus, exortando-os a permanecerem firmes na fé, porque o Evangelho, irmãos, é o conteúdo também, é ali os mandamentos, as ordenanças, os princípios que devem ser seguidos. Então, o Evangelho requer perseverança. Permanecer no Evangelho não é simplesmente pôr uma camiseta. Eu estou com uma camiseta aqui, fala da fé, esperança e amor, em inglês, né? Mas
fala fé, esperança e amor. Jesus é amor, Jesus é bom, a graça de Deus é maravilhosa, mas para seguir o Evangelho, nós precisamos perseverar, porque aqui Paulo continua dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. Então, o evangelho que Jesus anunciou, irmãos, não é o evangelho que nós vamos receber o perdão e todas as bênçãos somente, mas também vamos estar enfrentando perseguições, o dia mau, como preguei há alguns dias, as tribulações, as lutas, as tentações, a guerra espiritual, porque o inimigo que nos rodeia, que quer que nós voltemos atrás, que abandonemos a Cristo, que voltemos a viver a velha vida, todas essas pressões vão existir. Então, o Evangelho, irmãos, requer perseverança. O Evangelho, como Jesus diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Evangelho, ele requer de nós perseverança, porque existem lutas, existem dificuldades, existem tribulações, mas importa-nos perseverarmos no meio dessas lutas e tribulações. Ele fala da oração, do jejum, do compromisso com Deus para que possamos, então, vencer as lutas e as dificuldades, seguir a Jesus Cristo, imitar a Jesus Cristo, requer de nós perseverança, compromisso, lembrar-se sempre do sangue de Jesus vertido na cruz por nós, trazer à nossa memória esse sacrifício maravilhoso de Jesus e continuarmos prosseguindo com fé em Jesus Cristo. Terceira reflexão que me vem à mente. Primeiro, o evangelho que chegou a nós para nos salvar custou sofrimento, sangue, a vida de muitos discípulos. O evangelho deve ser seguido com perseverança. Terceiro lugar, o evangelho precisa de uma liderança comprometida. Irmãos, o verso número 23, aqui, Paulo está dizendo, e havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, é interessante aqui, irmãos, nós somos batistas, congregacionais, e isso é interessante que aqui quem escolhe os líderes é a própria igreja, não é Paulo e Barnabé que diz, eu vou sair e vou deixar o fulano aqui como líder, mas pelo contrário, o texto está dizendo, verso 23, e havendo-lhes feito eleger, a igreja elegia, a igreja escolhia. Quem era a liderança da igreja? Da própria igreja, dos próprios irmãos que haviam crido. E às vezes a gente se surpreende, irmãos, porque nas igrejas fundadas por Paulo, algumas ele ficou muito pouco tempo. E nesse pouco tempo que Paulo ficava, ele sairia continuando a sua missão, levando o evangelho, e a igreja como ficava? A própria igreja, aquele próprio grupo de pessoas que creram no Senhor Jesus, dali eles iriam escolher, eleger os seus líderes. E anciãos, ou a palavra presbítero, é usada no Novo Testamento, que quer dizer a mesma coisa, o presbítero é um ancião, e esse ancião é uma pessoa que é mais madura, com mais idade, e que talvez mais experiência, ela tinha a incumbência, a responsabilidade de continuar. Então, irmãos, liderança comprometida. Agora, a grande diferença no Evangelho, irmãos, é que o líder, ele não é alguém que senta numa cadeira e ele é servido, mas pelo contrário, o próprio exemplo de Jesus Cristo, e o máximo exemplo é o de Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava num trono, dando ordens, recebendo diariamente uma comissão de pessoas encarregadas de estar cumprindo as demandas do reino de Deus, mas, pelo contrário, Jesus estava todos os dias na rua, entre o povo, no meio da multidão. Ele estava fazendo a obra, servindo os discípulos, lavando os pés dos discípulos. Então, os líderes na igreja, eles não são pessoas que vão ter
o privilégio, talvez, da liderança que nós vemos nas corporações e até mesmo no lar, né? Às vezes o pai, ele é o líder do lar e ele é servido por todos e às vezes ele não serve a ninguém. Eu estou cansado, traz comida, tira o meu sapato, faz massagem nas minhas costas, me esfrega e assim, para ser servido, né? Não é o meu caso. Não é o meu caso. Quem me conhece sabe que aqui a luta é não é assim. Ai, que funciona. Não é assim que funciona, mas tem pessoas que são assim. O marido é o rei. Ele senta no trono e traz isso, faz aquilo. No Evangelho, irmãos, nas empresas, por exemplo, você vê, puxa, eu queria ser o diretor dessa empresa, porque tem sala, ar-condicionado, secretária, tem gente para pegar a caneta, para guardar a caneta, para fazer um monte de coisas e para ler para ele. O Evangelho, irmãos, os líderes no Evangelho são servos, são pessoas que vão estar tendo a responsabilidade, a incumbência de cuidar, de estar dando exemplo, de motivar, de estar correndo atrás. E o termo escolhido por Deus na sua palavra de pastor, o pastor é aquele que está ali o tempo todo cuidando do rebanho, preocupado com o rebanho, correndo atrás do rebanho e sofrendo para que as ovelhas elas não se percam, para que não seja causado dano algum a elas. E é difícil cuidar de ovelhas, pastor, de ovelhas mesmo, bichinho, ovelha dá trabalho. E as ovelhas também, né? Nós, seres humanos, damos trabalho. E o nosso pastor supremo é Jesus, mas ele escolheu também pastores, pessoas que podem e devem estar cuidando. Então, o Evangelho precisa de uma liderança comprometida, irmãos. É necessário que se levantem pessoas. Então, os pastores só não. A Bíblia fala, irmãos, e nós usamos o título de pastor, mas também há o dom de pastor que muitas pessoas recebem de Deus. Porque o dom de pastor é o dom de cuidar de pessoas, de se preocupar, de estender a mão, de ajudar. Então, uma pessoa que discipula, uma pessoa que ora, uma pessoa que vai atrás de outros, ele está cumprindo aí e exercendo um dom pastoral, né? De cuidar de pessoas. A palavra liderança são os anciãos, os bispos, os pastores, que, na verdade, a palavra tem o mesmo sentido, só com vertentes diferentes. O bispo, mais uma questão de liderança, presbítero, ancião, o pastor, alguém que tem essa responsabilidade sobre o rebanho, mas são sinônimos ali no Novo Testamento, usados para designar lideranças que Deus levanta. Então, é necessário que se levantem líderes, principalmente para motivar, servir, para dar a direção. Se as igrejas onde Paulo fundou, elas não tivessem liderança, logo eles estariam desanimando, desistindo, mas Paulo, ele desafiava a igreja a levantar líderes e Paulo estava cuidando constantemente, escrevendo para esses líderes, dando orientações, visitando periodicamente, para que os líderes estivessem cuidando das igrejas aí. Então, o Evangelho requer uma liderança comprometida com o rebanho, comprometida com as pessoas ali, porque se não houver uma liderança comprometida, o Evangelho não progride, não vai adiante. Então é necessário isso. Em quarto lugar, irmãos, o Evangelho precisa ser expandido. Essa boa notícia que eu recebi, que você recebeu, nós, como disse Jesus, somos testemunhas dessas coisas. Lá nas ordenanças de Jesus, da pregação do Evangelho, Mateus capítulo 28, 18 a 20,
Marcos, capítulo 16, verso 15, João, capítulo 20, versos 21 e 22, Lucas 24, de 46 em diante, ali, Atos, capítulo 1, versículo 8, ali se repetem, os textos repetem a ordem da evangelização dada por Jesus, a chamada grande comissão, quando Jesus comissiona a sua igreja a pregar o evangelho. Então, aqui nós vemos, irmãos, os versos 24 e 25, acompanhe comigo aí, olha só, atravessando então a Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Desafio você, no final dessa mensagem, ir na sua Bíblia, é possível que você tenha no final da sua Bíblia os mapas, e várias Bíblias contêm os mapas das viagens missionárias de Paulo, a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária, para você ver o quanto Paulo percorreu ali naquela época. E imagine você que não tinha avião, não tinha carro, não tinha bicicleta ainda, não tinha trem, tinha ali o jumentinho, o camelo, talvez, os navios, e que não eram muito seguros. Paulo naufragou várias vezes. Então, irmãos, com todas as dificuldades que existiam naquela época, Paulo fez um tremendo avanço na expansão do evangelho, pregando. E o evangelho precisa ser expandido, irmãos. Nós precisamos levar o evangelho. Existem tribos indígenas do Brasil que não ouviram ainda a mensagem do evangelho. Existem nações ainda no mundo afora que não ouviram o evangelho. Somente na Papua Nova Guiné, ali perto da Indonésia, existem 600 tribos que precisam do evangelho. Não sei como está atualmente essa situação, faltou pesquisas aqui, mas dessas 600 tribos, quantas ainda não foram alcançadas? No Brasil, perto de 100 tribos indígenas ainda não têm a pregação do evangelho, e algumas, elas estão ainda num processo muito lento, porque para levar o evangelho para uma tribo, no evangelho transcultural, o processo é longo, é difícil, é árduo. Então, o evangelho precisa ser expandido. Você precisa pregar, eu preciso pregar, nós precisamos nos comprometer com o avanço. Jesus diz em Mateus 24, 14, esse evangelho do reino será pregado para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, o evangelho deve ser expandido, porque é a boa notícia que nos salvou, é o perdão dos pecados que as pessoas precisam conhecer, que saber que estão condenadas e que essa condenação é por causa dos seus pecados, mas eles não precisam morrer porque Jesus Cristo deu a vida por eles. Então, esse evangelho, essa boa notícia precisa chegar a todas as pessoas. Em quinto lugar, irmãos, o evangelho precisa de testemunho que motive o envolvimento de mais pessoas. Talvez eu não me expressei muito bem, mas foi o que eu melhor consegui elaborar aqui. Mas chamo você agora para os versos 26 a 28, que diz, dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que acabaram de cumprir. E quando chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles, e como abrira aos gentios a porta do evangelho, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. O que aconteceu aqui? Eles saem de Antioquia da Síria. Existem aqui no texto duas cidades chamadas de Antioquia. Primeira, Antioquia da Síria, de onde eles saíram, e a outra, Antioquia da Psídia, mais distante, lá longe. E eles voltaram aqui para Antioquia da Síria. Capítulo 13 de Atos fala da igreja de Antioquia, que os envia para pregar o evangelho. E quando eles chegam, eles relatam tudo quanto eles fizeram. Houve ali uma conferência, eles relataram, contaram, testemunharam, falaram de tudo. Talvez Paulo ali falou, irmãos, olha só, aqui, ó, pedrada que eu levei, mas Deus salvou pessoas, e tudo que aconteceu nessa viagem.
Então, o que nós precisamos fazer, irmãos? É necessário motivar a igreja. Por isso que todos os anos nós recebemos o Ronaldo e a Joana, todos os anos nós fazemos o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, nós trazemos notícias de portas abertas e procuramos falar da Cristolândia, do trabalho batista nos presídios, as campanhas de missões nacionais, mostrando ali os missionários que estão comprometidos com a pregação do Evangelho. É pouco, deveríamos fazer isso mais, deveríamos dar mais testemunhos a igrejas que fazem um momento missionário, porque tudo isso serve para nos lembrar, para nos motivar que o Evangelho precisa ser pregado, de que pessoas estão se esforçando. Quando leio esse texto, irmãos, aqui vendo Paulo se esforçando, se não fosse o trabalho de homens como Paulo, o Evangelho não teria chegado até nós. E nós, lendo o Novo Testamento, podemos ver que poucas pessoas foram como Paulo e Barnabé. De todos os apóstolos, irmãos, a maioria deles ficou em Jerusalém, na Judéia. Ali, poucos eles avançaram levando o Evangelho. E a igreja é um reflexo disso. De todos os membros que nós temos, quantos têm sido enviados como missionários? Quantos têm ido pregar o Evangelho nos campos mais distantes? Quantos estão comprometidos com a pregação no local onde vivem? Então, nós precisamos ser motivados o tempo todo, nós precisamos estar fazendo conferências missionárias, nós precisamos estar dando testemunhos, tendo momentos missionários, relatando histórias do campo missionário, porque isso nos motiva. Isso nos leva a pensar, puxa vida, alguém sofreu, orou, alguém me visitou, alguém comprometido com Jesus, tomou conta de mim. Como nós vemos aqui, Paulo confirmando a alma dos discípulos, exortando a permanecer na fé. Quantas pessoas pegaram no seu pé para você ficar firme com Jesus, para não abandonar Jesus, no meio das tribulações, quando queríamos desistir, as pessoas falando, não, através das muitas tribulações, das muitas lutas, que nós vamos estar chegando, conquistando o reino de Deus, pelo esforço. Aí nós vamos estar levando a mensagem ou testemunhando com a nossa própria vida, requer de nós esse compromisso, essa perseverança. Então, o Evangelho precisa, a igreja precisa desse testemunho, dessa motivação, dessas pessoas que vão estar relatando. É importante lermos, termos testemunhos, realizarmos conferências, momentos missionários, porque, irmãos, a boa notícia é que Jesus morreu para salvar pecadores, pecadores que talvez ainda não sabem que são pecadores, não estão convencidos disso, pecadores que às vezes acreditam não haver para si salvação, pessoas desesperadas, angustiadas, carentes de Deus. E a igreja tem esta responsabilidade de levar o Evangelho, de testemunhar, e às vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas que esta prioridade ela vai sendo ali enfraquecida, outras coisas vão tomando o seu lugar. Então é necessário que constantemente estejamos revisando isso. Então, o que Paulo fez é algo muito necessário. Lembramos de Jesus, por exemplo, quando ele envia os seus discípulos, logo ao retornarem da missão, ele os chama para um tempo à parte e eles vão testemunhar de Jesus, para Jesus, aquilo que aconteceu e vão falar, Senhor, nós fomos e nós levamos a tua mensagem, os enfermos foram curados, os espíritos malignos submeteram a nós em teu nome. Então a igreja precisa desta motivação. Eu e você precisamos, irmãos, desafio, lemos histórias sobre o campo missionário, a revista Portas Abertas é uma motivação para nós, porque cristãos estão vivendo o Evangelho de uma maneira difícil, no meio da perseguição, da luta, da dificuldade, e isso nos leva
a estarmos nos comprometendo mais com o Senhor, estarmos refletindo, olha, eu estou seguindo a Jesus aqui, e às vezes é tão fácil, mas pessoas lá do outro lado é tão difícil para eles. Aqui eu posso pregar, em outros lugares as pessoas não podem pregar, porque pregar o evangelho é contra a lei naqueles lugares, há uma perseguição acirrada contra o evangelho. Eu sirvo a Jesus e não enfrento perseguição da família, mas no meio muçulmano, por exemplo, se alguém se converte, a família deserda, a família persegue. Então, essas notícias, esse testemunho, esses relatórios são inspiradores, são aí situações onde Deus toca nosso coração, Deus nos chama, Deus nos leva a estarmos pensando na boa notícia do Evangelho, que devemos estar comprometidos com a vivência do Evangelho, com a expansão do Evangelho, com a pregação do Evangelho, aceitando o desafio. Irmãos, quantas pessoas nós precisamos para a liderança? E essa liderança não é para ter um título, mas é para servir, para se comprometer, para adotar um grupo e falar, eu estou aqui comprometido em trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens, com essas pessoas de rua, com aquelas pessoas do hospital, por exemplo, há ministérios em igrejas que eu acho algo admirável, pessoas que se comprometem com a pregação para seitas, e estudam e se preparam para pregar o evangelho para aqueles que pertencem às seitas e que precisam também ouvir o evangelho, precisam também acreditar. Paulo, por exemplo, ele é um seguidor ferrenho do judaísmo, ele é um fariseu, e ele se encontra com Jesus e se torna esse homem que vai ser um missionário, que vai levar o evangelho, mas Paulo pertence a uma seita, e ele é alcançado. O discípulo Ananias vai até ele, orar por ele, falar a verdade de Deus, preparar Paulo, e ele teme, fala, Deus, mas esse aí estava matando cristãos, e agora o senhor quer que eu vou lá falar para ele? E Deus fala para Ananias, vai, porque eu tenho escolhido, eu salvei, ele agora é um cristão, um irmão, e Ananias chega, irmão Saulo, Atos capítulo 9 a seguir ali vai estar relatando isso. Então, nós precisamos, irmãos, de liderança comprometida para estar assumindo isso, pensando, homens e mulheres comprometidos com Jesus deram a vida para que o evangelho chegasse até a nossa nação, até a minha vida, oraram por mim, me exortaram a permanecer firme, a estar comprometido com Jesus. Eu quero fazer o mesmo. Eu quero ser um discípulo de Jesus, comprometido com a causa do Evangelho. Eu quero servir as pessoas, no sentido de ir até as pessoas, exortando-as com amor, dizendo, você não pode desistir, Jesus morreu por você, você não pode abandonar a fé, você não pode trocar Jesus pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas Jesus te ama, Jesus deu a vida por você, e você precisa perseverar através de muitas lutas e muitas tribulações. Importa-nos estar comprometidos com o reino de Deus. Irmãos, eu gostaria de orar nesse momento e eu quero pedir a você que esteja refletindo sobre a boa notícia do Evangelho. O Evangelho que te salvou, que te transformou. Esse Evangelho precisa ser divulgado, porque se você foi transformado, outras pessoas podem também ser transformadas. Esse Evangelho que nos chegou de graça custou a vida de Cristo, custou o sofrimento, o sacrifício e o comprometimento de muitas pessoas. Ele precisa ser expandido. Ele precisa de homens comprometidos. Ele precisa de que seja testemunhado para a motivação de outros. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, dando a vida por nós. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho unigênito para pagar o preço dos nossos pecados. Senhor, obrigado, porque a mensagem da cruz é a mensagem da tua morte, do seu sofrimento, mas também da sua ressurreição.
Pai Santo, obrigado por homens e mulheres, discípulos comprometidos com o Evangelho, que nos exortaram a permanecer firmes na fé, a estarmos entendendo que as tribulações, as lutas, não podem nos separar do teu amor. Nada, na verdade, pode nos separar do teu amor. Nem, ó Deus, pessoas, nem seres, nem qualquer coisa, Pai. Ó Deus querido e amado, ajuda-nos a estarmos refletindo a cada dia sobre a tua boa notícia que chegou até nós, para que possamos, com alegria, levar o teu evangelho a outros. Com compromisso, ó Deus, estarmos ajudando as pessoas a estarem firmes no teu evangelho. Pai, eu oro por toda a igreja, pedindo que sejamos, ó Deus, testemunhas vivas e fiéis do Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. E você que nos ouve, você que ainda não assumiu um compromisso com Jesus, a boa notícia é essa: Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você na cruz do Calvário. Você nasceu pecador e o salário do pecado é a morte. Não existe, do ponto de vista humano, do lado humano, nada que possa nos salvar. Não há dinheiro, não há sacrifício, não há nada que o homem possa fazer para salvar a sua própria alma, para se livrar dessa condenação. Não existe possibilidade. Por isso, Deus, olhando do céu a situação do homem, não vê nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que buscasse a Deus, que temesse a Deus, todos caminhando a passos largos para a condenação, para a destruição. Ele envia seu próprio Filho, Jesus Cristo, para sofrer no nosso lugar, para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Jesus te ama, Jesus ama a humanidade, Jesus deu a vida pela humanidade, para que a humanidade não seja condenada, não pereça eternamente, não seja condenada, mas a humanidade seja salva através do sacrifício de Jesus. Jesus sofreu por você, Jesus morreu por você, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. E ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Jesus quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados, te dar uma nova vida, uma nova oportunidade, a transformação, um novo nascimento. O que você precisa fazer para receber gratuitamente o presente de Deus, a boa notícia, o Evangelho? Você precisa simplesmente dizer para Jesus: eu reconheço que sou pecador, abro a porta da minha vida, recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Se você quer assumir esse compromisso com Jesus, repita comigo essa oração. Diga no íntimo do seu coração, não importa onde você está, não importa quem esteja ao seu lado nesse momento, o que importa é você falar com Deus com toda a sinceridade do teu coração. Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, pode ser como você quiser, mas se dirija a Jesus e diga para ele: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e meu Senhor. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Se você repetir essa oração, pode ter certeza que Jesus Cristo está na sua vida agora. E você vai experimentar uma transformação, um novo nascimento, a alegria do perdão, da transformação de Jesus. E nós queremos te ajudar, entre em contato conosco e desfrute da vida abundante que Jesus Cristo tem a te oferecer. Eu agradeço a todos que estiveram nos ouvindo nessa noite, que Deus os abençoe, que vocês tenham aí uma semana abençoada na presença de Deus